trabalhar? Bora? Bora trabalhar, meu povo e minha pova! Vocês estão bom? Espero que saudáveis. Vamos começar mais uma videoaula aqui, agora falando da velha ordem mundial, a ordem do mundo bipolar, a ordem da Guerra Fria, a ordem que vai dos anos 1950 até 1990. Bom, chegamos aí então ao estudo geossociológico da Guerra Fria. Bora trabalhar, meu povo? Então vamos lá! Essa vai ser uma aula um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver em história. É uma aula que tem fatos históricos, claro que sim, mas é uma aula que eu vou buscar trabalhar questões muito mais vinculadas à sociologia, à percepção do espaço nesse momento histórico, né? Afinal, o que é a Guerra Fria? Mas, Paquito, o que é a Guerra Fria? Boa pergunta! Vamos ver se essa charge ajuda? Não ajuda muito, não. Olha a Guerra Fria da charge aí, meu povo. A Guerra dos Pinguins com os esquimós. Hã? Não rola, né? Bom, a Guerra Fria é um momento histórico da sociedade humana, ou das sociedades humanas, que está muito cravado após o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que tem seu marco final ali em 1945. Então ali, a partir de 45, mas principalmente se estruturando nos anos 50, estabelece-se a Guerra Fria. E aí eu quis buscar uma fonte histórica de um livro maravilhoso, o livro 1984 do George Orwell. Então bora ver o que ele fala pra gente? Bora lá! Bom, esse é um livro genial. E olha só, ele está aqui atrás, o meu livro está aqui atrás, ó. 1984, George Orwell. Esse livro aqui que eu quero trazer para vocês um trechinho interno dele, bastante interessante, que eu peguei e transcrevi mais ou menos aí do original para vocês, numa tradução direta. Coloquei aí para a gente analisar. Tá? Então, vamos analisar este livro. George Orwell escreveu: a questão não é se a guerra é real ou não. A vitória não é possível. A guerra não é para ser ganha. Ela foi feita para ser eternizada. A sociedade hierárquica só é possível nas bases da pobreza e da ignorância. Essa nova versão é o passado, e um passado diferente jamais pode ter existido. Por princípio, a guerra é planejada para manter a sociedade à beira da fome. A guerra é a fúria dos governantes contra suas próprias ideologias. E o objetivo não é a vitória sobre a Eurásia ou Ásia Oriental, mas manter a própria estrutura da sociedade intacta. Bom, o que esse texto pode trazer para a gente de colaboração na análise desse período histórico? Esse livro foi escrito em 1948 e, obviamente, ele fala de um futuro que naquele momento era muito distante, que aconteceria em 1984. Uma sociedade meio distópica, uma sociedade que nos parece estranha, onde existe um grande ditador com pensamentos extremamente totalitários, controlador, com políticas de controle social severas, com um sentimento de perseguição e de traições contra ele, que fez dele um indivíduo perigoso e que, na verdade, passa a usar a máquina do Estado para controlar todos os indivíduos que se estabelecem enquanto sociedade naquele país. E a maneira com a qual ele consegue controlar a sociedade é criando um inimigo.
um grande inimigo, para que se torne alvo de todo o ódio daquela sociedade, ódio este manipulado por uma estrutura de controle social, por uma estrutura de controle cultural que se estabelece a partir da imagem de um grande irmão, um Big Brother, uma face, uma imagem, um rosto de um Estado gentil, patriarcal, onde um homem que aparece na televisão o tempo todo, na teletela, estampa o rosto de um Estado gentil, porém controlador. Um grande pai, severo, porém amoroso, que controla em todos os níveis a vida dos seus cidadãos. Esse é o Big Brother. É a imagem desse grande irmão, desse Estado que tudo vê, tudo controla. E ele tudo vê, porque a sociedade não percebe, mas os equipamentos eletrônicos conhecidos como teletelas são equipamentos de controle político. Eles não só mostram para o cidadão o que o governo quer que o cidadão veja, para ter esse controle social, mas ele também espiona cada família e cada indivíduo para saber o que cada indivíduo e cada família pensa. E o Estado age a partir desse controle, sempre mostrando que o outro, o grande inimigo, é muito forte e, portanto, todos devem amar o grande irmão incondicionalmente. O que será que isso tem de parecido com esse período histórico que se estabelece a partir de 45 e vai até 1991, que a gente chama de Velha Ordem Mundial ou Guerra Fria? Vamos pensar. Um grande inimigo em que todos têm que temer para que possam chancelar, avalizar, permitir todas as ações, independente de quais sejam estas ações, avalizar os atos de um grande, forte, severo, porém gentil e amável Big Brother. Quem é o grande inimigo? Os comunistas. Os americanos? Aí depende de que lado você está do muro, né? E os comunistas do Estado Socialista Soviético, muito poderosos, muito fortes, que vão vencer se não apoiarmos intransigentemente, incondicionalmente, o grande irmão, os Estados Unidos da América e sua política gentil, forte, severa, mas protetora, imperialista. E se você observar do outro lado do muro, você vai ver que o grande inimigo capitalista quer vencer, derrubar as estruturas de um Estado igualitário, de um Estado democraticamente generoso economicamente, que seria a evolução e saída para uma sociedade mais coerente, mais gentil. E aí então as nações socialistas se deixam controlar por Moscou, a sede do governo desse grande Estado forte, poderoso, mas também acolhedor da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, então cada lado tem o seu grande inimigo. Cada lado tem o outro. E cada lado cria a sua política de controle, do controle da sua própria sociedade, da controle dos seus aliados, a partir da instauração do medo do outro. Os comunistas vêm aí. Os comunistas querem acabar com a minha vida, com o meu direito à liberdade, com o meu direito à propriedade. Os capitalistas vêm aí.
Eles vão trazer a miséria e a desigualdade social, eles vão acabar com a democracia econômica que nós construímos. Independente dos argumentos, ambos os lados criaram no outro o grande inimigo para controlar os seus. Essa é a análise que o George Orwell traz do Estado e a sua relação com a sociedade que ele cria neste livro. Mas que, na verdade, como bom jornalista e grande pensador que era, ele projeta isso como sendo parte das políticas déspotas de indivíduos como Hitler, de indivíduos como o Stalin, de indivíduos como o Churchill, de indivíduos como os governantes americanos. Porque ditadores ou não, despóticos, nas suas políticas intervencionistas, todos esses que eu citei eram. Independente de assumirem a ditadura ou não. Então é essa crítica a esses estados fortes, controladores, imperialistas e muitos deles ditatoriais que o George Orwell traz nessa sociedade que ele analisa. Então é possível analisar esse período da Guerra Fria a partir desta citação. Aí, rearranjando um pouco estas frases, podemos ler esse excerto, esse trecho da seguinte maneira. A questão não é se a guerra é real ou não, a Guerra Fria. A vitória não é possível, para falar a verdade, nem interessante para nenhum dos lados. É mais interessante ter o inimigo. Porque afinal a guerra não foi feita para ser ganha. Ela foi feita para ser eternizada, para permanecer. Porque esta guerra foi planejada para manter a sociedade controlada, mesmo que à beira da fome. A guerra, a dita guerra contra o grande inimigo, é a fúria dos governantes daqui contra os governados daqui. Porque aí a sociedade hierárquica é possível, mesmo tendo base na pobreza e na ignorância de uma grande camada social. O objetivo não é a vitória sobre a União Soviética ou sobre os Estados Unidos, mas manter a própria estrutura da sociedade intacta. É governar os seus, fazendo com que eles tenham medo do outro, mesmo que o outro seja imaginário, mesmo que ele seja produto desse pensamento político controlador. Não é à toa que os argumentos durante toda a Guerra Fria sempre no Ocidente foram construídos em cima de que os russos estão à espreita, o comunismo está chegando, o socialismo está chegando. Não é à toa que mesmo ideólogos marxistas foram e ainda são perseguidos só por serem ideólogos marxistas, por pensarem uma filosofia e uma estrutura de pensamento que seja diferente ou que seja crítica à estrutura que está aí posta como poder. Mesmo que esses ideólogos marxistas não sejam revolucionários guerrilheiros, não sejam partidários do stalinismo, do maoísmo, do castrismo, mesmo que esses sejam apenas teóricos sociais, sociólogos, que sigam essa linhagem de pensamento, que é muito mais ampla do que meramente ter um Estado como o Estado socialista soviético, antidemocrático, controlador e planificador da economia. O marxismo vai muito além, mas os marxistas foram perseguidos só pelo fato de serem nomeados como os outros. E é interessante ter dentro do próprio território alguém para mostrar. Tá vendo? Os russos, os socialistas, os comunistas estão chegando. Vamos agora instituir a ditadura. Vamos! Ditadura já, porque assim a gente se protege do marxismo. Mesmo que este argumento parta de alguém que não entenda nada do que é marxismo, ou que saiba nada de sociologia, e não pense ou não reflita sobre ideologias sociais.
As ideologias não são para você ter como sendo uma bandeira que você simplesmente hasteia e grita. As ideologias estão postas para serem pensadas, raciocinadas, confrontadas. Mas olha como é interessante se eleger, manter-se no poder, criando um inimigo. Os socialistas, os marxistas, os comunistas, os LGBTs, todos que vão contra o cristianismo, contra a estrutura da família. E durante a Guerra Fria, como existiam dois blocos de poder, de um lado, bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e do outro lado, um bloco socialista liderado pela União Soviética, que são resultantes, esses dois blocos, da divisão criada pelo fim da Primeira Guerra Mundial, que colocou de um lado vitoriosos contra a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra e França, e do outro lado vitoriosos contra a Alemanha, principalmente a União Soviética e os socialistas, dividindo o mundo aí ao meio, criando uma Europa Ocidental capitalista sob influência dos americanos, uma América capitalista sob influência dos americanos, e uma Europa Oriental e uma grande área da Ásia socialista sob influência dos soviéticos. Então essa bipolaridade já dava claramente o outro inimigo para que o governo gritasse: "Tá vendo o outro? Está ali para nos enfrentar, para nos invadir, para nos roubar, para nos exterminar. Vamos lutar contra. Então façam o seguinte: permita que eu tome todas as atitudes necessárias para te proteger. Se submeta a mim. Eu te salvarei, porque se o outro é forte, eu também sou muito forte. Sou mais poderoso que ele. Mas ele é muito poderoso. Vejam, olha como ele é poderoso. Mas se você permitir que eu te guie, estará salvo." É uma política genial de controle. E quando a gente menos esperava, ela voltou a funcionar. Nos Estados Unidos do Trump e no Brasil do Bolsonaro. Quase 30 anos depois do fim da Guerra Fria, a mesma política voltou a funcionar com o mesmo grande inimigo, o comunismo. A guerra de classes. "Ah, mas Paquito, ela um dia deixou de funcionar?" Então, gente, não. Porque se a gente pensar no 2001, no 11 de setembro, o George Bush, filho, ele elegeu um rosto, o Bin Laden, como grande inimigo dos Estados Unidos. E mostrava na TV todo dia um Bin Laden poderoso e gritava: "Percam sua liberdade, deem todo o controle nas minhas mãos, me reelejam, me deem poder, me deem dinheiro, que eu salvo vocês dele", do Bin Laden, do terror. George Orwell, genial, né? Ele percebeu que a política, ela se estabelece estável quando você tem um grande inimigo a combater. E aí a sociedade entrega, como se tivesse te dado uma carta branca assinada, uma procuração em branco. Ela se entrega a você, governante, que promete proteger do outro. Esse é o pensamento do George Orwell, que traduz a Guerra Fria. Fantástico. Chegamos então agora a uma análise um pouco menos sociológica, literária, ideológica da Guerra Fria. Vamos falar mais tecnicamente, mais geograficamente sobre a Guerra Fria. E aí nós temos aqui, nossos dois representantes das superpotências jogando War.
Um joguinho que muitos de vocês conhecem, né? Um tabuleiro com o mundo colocado e eles disputando áreas de comando e controle para ver quem mandava no mundo. O que é a Guerra Fria? O resultado geopolítico da Primeira e Segunda Guerra Mundial contrapõe dois eixos de poder. E estes caras passam a disputar o mundo em vários eventos históricos, passam a disputar influências, a ganhar espaço de controle, mas não se enfrentam diretamente no campo militar. Por isso a guerra é fria. Como dizia Yves Lacoste, guerra improvável, paz impossível. Guerra improvável. Eles vão brigar entre si? Diretamente, nenhum deles é tão burro a ponto de querer desafiar o outro. Porque são duas superpotências militares ainda hoje. Eles mais convergem nos pensamentos militares durante essa história da segunda metade do século XX do que divergem. Pensando quando os momentos de enfrentamento direto, eles lutaram lado a lado contra os nazistas. Eles enfrentaram o Estado Islâmico por motivos diferentes, mas um bombardeando de lá, outro bombardeando de cá, eles não se enfrentaram diretamente. Na política, sim. Nas ameaças, sim. Nos eventos esportivos, na disputa territorial, eles se enfrentaram, mas não diretamente em termos militares. Então vamos passar por alguns desses principais eventos da Guerra Fria para a gente entender, né, como esses eventos históricos que estão postos aí, ó, nessa linha do tempo, como eles podem, de alguma maneira, estar vinculados com essa guerra indireta. E aí, obviamente, começamos com o fim da Segunda Guerra Mundial e com a divisão da Alemanha em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Vejam, nós temos aí a Alemanha dividida em dois, parte vermelha, o setor soviético, parte azul, o setor capitalista, tendo uma parte britânica, uma parte francesa e uma parte inglesa. Norte-americana, inglesa é britânica, né? Notem que Berlim, a capital do nazismo, estava toda contida dentro da parte socialista, mas mesmo Berlim foi dividida ao meio. Um pedaço capitalista, também dividido em três, Inglaterra, França e Estados Unidos, cada um detendo uma parte da Berlim Ocidental, e uma outra metade, a Berlim Oriental, sob controle soviético. Mas como, então, poderia haver o isolamento da parte capitalista em relação à parte socialista? Esse isolamento foi feito por uma espécie de grade de cerca de 110 quilômetros de extensão, que também, num primeiro momento, cortava a parte socialista, a parte capitalista. Uma cerca baixa, inclusive, tá, gente? Com controle de fronteira, tendo o exército dos dois lados controlando a fronteira, mas uma cerca baixa. Num primeiro momento era uma linha desenhada no chão, mas com o avanço da passagem de pessoas tanto do lado oriental para o ocidental quanto do ocidental para o oriental, a União Soviética, em 1961, decidiu então construir aqui, entre a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental, o tão famigerado e famoso Muro de Berlim. Ah, Paquito, mas o muro era grandão. Pois é, o muro não era só grandão. Ele não era um muro apenas. Ele era uma estrutura. Vejam, você tem aqui uma primeira parte do muro com 4 metros de altura e por 100 metros você tem o que eles chamavam da Zona das Mortes, que tinha de um lado aqui uma área controlada por guardas e cães, no centro
um tapete de pregos de 14 centímetros cada um. Você podia ter na metade do caminho também bombas. Bombas. Minas terrestres. Uma outra área cercada por barreira antitanque, para que ninguém avançasse com tanque de guerra e conseguisse passar. E do outro lado, mais de 900 cães de guarda. Você tinha torres de snipers e você tinha uma grade de 2 metros e mais um muro de 3 metros. Então não era um muro de Berlim. Era uma faixa controlada de forma extremamente intensa por guardas, por tanques, por atiradores, simplesmente para mostrar que naquele momento histórico estava fechada a passagem entre capitalistas e socialistas, entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Quando que esse muro terminou de ser erguido? 1961. 16 anos posterior ao fim da Segunda Guerra Mundial. Antes disso, tivemos outras tantas visões e menções do distanciamento. Além do estabelecimento da divisão de Alemanha Oriental e Ocidental, da divisão de Berlim Oriental e Ocidental, nós tivemos também a criação, por exemplo, dos blocos militares da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, e do Pacto de Varsóvia. Nós tivemos o acirramento do fechamento das fronteiras, que ficou conhecido, e a gente vai tratar um pouco mais à frente, de cortina de ferro. Nós tivemos um distanciamento diplomático muito grande entre os dois lados do mundo. Por isso é um período dicotômico, né? Tão oposto, com lados tão claramente opostos. E aí eu não falei para vocês, olha nesse esquema, e tinha regiões ainda que tinha um fosso de mais de 4 metros de profundidade. Mano, o muro de Berlim era intransponível. E assim permaneceu durante décadas. Não quer dizer que ninguém passava de um lado para o outro. Com autorização existia o contato. Mas só pessoas que tinham que geravam interesses dos dois lados. Por exemplo, profissionais específicos, políticos e militares, quando precisavam, diplomatas, quando precisavam fazer contato com os dois lados, eles passavam de um lado para o outro com autorização. Mas o cidadão comum estava trancafiado no seu espaço. E isso acirrou a rivalidade entre capitalistas e socialistas. Mas afinal, no mundo, quem eram os socialistas, quem eram os capitalistas? Vamos ver? Olha aí, em verde os socialistas, em vermelho os capitalistas. Esse mapa dá um bug na cabeça porque de propósito eu coloquei em vermelho os capitalistas, porque a gente tem aquela visão, né, de que todo mundo que usa vermelho é socialista. Não, vermelho é cor, né? Ah, mas é parte da bandeira soviética. Pois é, mas também é parte da bandeira americana. Bandeira é bandeira. Ah, mas é a cor usada como cor base dos trabalhistas, socialistas e comunistas. É verdade, mas e daí? Por que eu não posso dividir o capitalismo de vermelho e o socialismo de verde no meu mapa? Por que os preconceitos? Ah, os preconceitos estão em você, né? Em mim. Não estão no mapa. Às vezes estão, quando o mapa é feito por um preconceituoso. Pode estar. Então vamos derrubar estes preconceitos. Em verde, os socialistas. Em vermelho, os capitalistas. Olha por que Cuba é tão mal falada até hoje pelos americanos. É o único país das Américas que naquele momento histórico assumiu o socialismo. Na África, Angola e Moçambique tornaram-se socialistas. Países como Vietnã, como Laos, como Coreia do Norte, aqui o Japão está com cor errada, como, por exemplo, a China, Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Tadiquistão, esse país aqui, o Afeganistão, também se tornou, todo o leste europeu, além da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vejam como os capitalistas são muito mais numerosos.
A área de influência americana é muito mais numerosa, mas o mundo sim foi dividido entre as duas superpotências. E para atrair e manter o controle sobre os seus, os americanos, logo após a Segunda Guerra Mundial, deram dinheiro para a Europa se reconstruir, o Plano Marshall. Deram dinheiro para o Japão e Coreia do Sul se reconstruir, o Plano Colombo. Criaram uma política chamada de cordão sanitário, que era uma política de isolamento que patrocinava países em torno do avanço da área comunista socialista para que esse avanço cessasse. Foi o patrocínio, por exemplo, dado à Índia, ao Paquistão, ao Brasil, à Argentina, ao México, à África do Sul, ao Egito. Para conter o avanço do socialismo, os americanos patrocinaram países que se mantinham capitalistas para que eles pudessem se manter fiéis, e cria a OTAN. Pelo lado da União Soviética, foi criado o Pacto de Varsóvia, também teve patrocínio econômico aos países do leste europeu e foi estabelecida a política da cortina de ferro. Já falei 2 vezes de OTAN e Pacto de Varsóvia. São tratados de cooperação mútua militar, são alianças militares. A OTAN, criada lá em 1949, e em 1955, o Pacto de Varsóvia. A OTAN, por exemplo, englobava Estados Unidos, França, Alemanha Ocidental, Inglaterra, Canadá, Espanha, Turquia, Dinamarca, Polônia não, desculpa. A Polônia era do Pacto de Varsóvia naquele momento. Hoje a Polônia faz parte da OTAN. Grécia. O Pacto de Varsóvia, em 1955, também surge como uma espécie de grupo de cooperação militar, mas do lado socialista. Envolvia as políticas, as repúblicas socialistas soviéticas, mais o leste europeu. Então, basicamente, 2 grandes grupos, onde se um país do grupo foi agredido por qualquer outro país, todos os países membros do grupo compram a briga. Alianças militares que dividiram o mundo militarmente. Em tons de azul, hoje, os atuais membros da OTAN, os atuais não, os antigos membros da OTAN, e em vermelho, os membros ou aliados do Pacto de Varsóvia. Em azul escuro, os membros de fato da OTAN, de 1949. Em azul claro, outros aliados. Em vinho, os reais membros do Pacto de Varsóvia. Em tons de vermelho, outros países socialistas, aliados ou não. E em cinza, países neutros. E olha só que interessante. Nesse mapa tem bolinhas vermelhas que são as guerrilhas comunistas. Mas vejam, guerrilhas comunistas em países socialistas e guerrilhas capitalistas em países socialistas. Então essa palhaçada de chamar as Farc, ou o Sendero Luminoso, ou o movimento Tupamaru, de terroristas, também pode ser usado para falar dos talibãs no Afeganistão, para falar dos capitalistas dentro de Angola, dentro da Etiópia. Então não dá para a gente achar que todo comunista é cruel só porque eu ouvi dizer que as Farc eram cruéis. As Farc poderiam até ser. Mas era um grupo de pessoas que pegaram em armas para lutar, seja lá quais eram suas deliberações, seus pedidos, e chamavam-se de socialistas.
Ah, então todo socialista é terrorista. Não, olha ali os capitalistas terroristas também. Percebe? Cuidado. Se você assumir um lado e for cego, você vai se queimar, porque os dois lados agiram igual. É uma questão de disputa política. Bom, quais eram os objetivos da Guerra Fria para os Estados Unidos? Promover a abertura de todos os mercados do mundo para que ele pudesse explorar e assim a sua economia pudesse crescer, evitando depressões econômicas. Expandir a influência política e militar sobre o mundo, principalmente sobre Estados Unidos e Ásia, que era muito vinculada aos socialistas. E deter a expansão dos comunistas socialistas. Esse era o grande objetivo dos Estados Unidos. Os socialistas, para protegerem o seu território, criaram esta linha aqui, ó, que vocês veem em vinho, que divide a Europa Oriental e parte socialista da parte da Europa Ocidental capitalista. Essa linha foi o engrossamento de uma política de controle territorial e fronteiriço chamado Cortina de Ferro, cuja ideia era dar mais segurança aos soviéticos, estabelecer fronteiras mais controladas e defensáveis, e incentivar os países amigos a protegerem suas fronteiras e expandir, se possível, o comunismo pelo mundo. Olha como são muito parecidos os interesses. Então, quando você fala mal dos comunistas, você só escolheu um lado, que não é o melhor. Quando os comunistas falam mal dos capitalistas, eles só escolheram um lado, que também não é melhor. Não existe melhor. É só um lado, que cometeu seus erros históricos igualmente. Como eu disse, Estados Unidos e União Soviética nunca brigaram diretamente. Por quê? Porque eles não eram burros. As guerras sempre foram indiretas. E a gente vai ver exatamente isso. Vamos lá. As guerras indiretas eram assim chamadas porque elas funcionavam como se fosse uma rinha de briga de cães ou galos, aonde cruelmente os Estados Unidos escolhia um lado e a União Soviética escolhia o outro lado e dava armas e instigava a luta de países menores, como por exemplo, ou pedaços de países como Vietnã do Norte versus Vietnã do Sul, como Coreia do Norte versus Coreia do Sul, como Irã e Iraque. E aí, isso se tornava a guerra entre Estados Unidos e União Soviética, indiretamente. Eles não queriam brigar entre si porque eram potências nucleares e sabiam que seria uma grande imbecilidade. Não só por conta do tamanho da destruição, mas para sua própria economia. Mas disputarem diretamente nessas rinhas, nessas guerras indiretas, isso eles podiam fazer sim. Como se estivessem disputando um cabo de guerra, ou vendo quem tinha mais peso no cenário militar global, patrocinando ações militares localizadas, as tais guerras indiretas. Mas só guerras indiretas marcam a Guerra Fria? Não, mas elas é por onde a gente começa a falar. Vejam só, Guerra da Coreia, de 1951 a 53 oficialmente. Estados Unidos apoiando, enviando militares, soldados, armas do lado dos coreanos do Sul, enquanto os soviéticos patrocinavam, apoiavam com armas, munições a parte norte do país. O conflito resultou na criação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Um povo dividido em dois por causa de interesses das duas superpotências. No Vietnã, só não há divisão Vietnã do Norte e Vietnã do Sul porque os Estados Unidos perderam a guerra. Por isso que eles não aceitam até hoje o fim da guerra, a derrota, porque eles perderam para os Vietcongs, que eram os vietnamitas do Norte, mas eles eram apoiados pelos comunistas, pelos socialistas. Eles não aceitam essa derrota. Afeganistão versus Paquistão. Os americanos incentivaram até bem pouco tempo atrás milícias armadas para cometer atentados terroristas contra o governo estabelecido do Afeganistão, que era apoiado pelos moscovitas, pelos socialistas.
O Talibã é essa milícia terrorista patrocinada pelos americanos. E sabe quem era o intermediário entre Estados Unidos e Talibã? Um cara chamado Osama Bin Laden, que trabalhava como uma espécie de agente duplo, de repente, para os Estados Unidos e para os indivíduos ali do Afeganistão que queriam derrubar o controle comunista. O próprio filme do Rambo 3, se eu não me engano, que foi muito utilizado, os filmes foram muito utilizados para passar essa ideia ideológica, né, de capitalistas como muito poderosos vencendo os comunistas. O Rambo vence os inimigos soviéticos no Afeganistão e no final do filme estava lá: este filme foi dedicado ao bravo povo do Afeganistão que luta fortemente por sua liberdade. Só faltou escrever: e viva o Talibã! O mesmo Talibã que foi acusado de ser terrorista em 2002, 2003, na invasão dos Estados Unidos dentro do Afeganistão. E tivemos a guerra em Angola, e tivemos a guerra Irã-Iraque. Rinhas em que se colocava dois e se criavam apostas e patrocínios. É assim que soviéticos e americanos trataram o mundo nesse período que vai dos anos 50 aos anos 90. Além das ações militares localizadas, das guerras indiretas, a Guerra Fria foi controle cultural, como a gente começou a ver. Seja a partir da imposição cultural de filmes, de música, de um padrão de consumo, do American Way of Life, do modelo de vida norte-americano, da moda, do pensamento capitalista liberal, neoliberal. O controle cultural, como foi dito até pelo George Orwell, era a base dessa pirâmide de cartas marcadas. Era o grande alicerce do controle norte-americano, mas também era o alicerce do controle soviético sobre os seus. E, obviamente, mostrar que o outro era poderoso, mas você era muito mais, era muito importante. Corrida aeroespacial. Mostrava, por exemplo, quem mandasse o primeiro homem ao espaço, mostrava quem tinha melhor tecnologia, quem era mais potente tecnologicamente. E a União Soviética saiu muito na frente. Sputnik, Laika, Yuri Gagarin. Eu vejo a Terra e ela é azul. E se não fosse uma explosão estranha no projeto soviético, eles possivelmente teriam chegado à Lua primeiro. Mas isso possibilitou que em 69 o Neil Armstrong pisasse na Lua primeiro. Para você que duvida se o homem chegou à Lua, entenda que era uma política muito importante e necessária naquele momento. Sim, o homem chegou à Lua. Sabe por quê? Porque gastou-se bilhões e bilhões de dólares para mandar o homem à Lua, só para provar para os seus aliados quem tinha melhor tecnologia e quem era mais poderoso. Isso gerou muito lucro posterior. Isso também permitia mostrar quem tinha a melhor tecnologia em armas. Uma das vertentes da Guerra Fria é a disputa pela corrida armamentista ou bélica. A gente vê que, década após década, Estados Unidos e soviéticos investiram pesadamente em armas nucleares, cada vez mais numerosas em ambos os países, com um potencial destrutivo inacreditável. Para serem usadas? Não. Mas só para mostrar quem detinha o poder e o controle armamentista do mundo, para que os seus cidadãos ou países aliados entendessem qual é o tamanho da sua força para protegê-los do outro.
controle. Até hoje serve para isso. Para ganhar peso geopolítico no cenário internacional. Mas para que disputar tão fortemente nos esportes? Porque uma coisa é a guerra indireta, a corrida armamentista, corrida espacial, controle cultural, mas esportes, ganhar nas Olimpíadas, ganhar no xadrez, ganhar no ping-pong, quem será o mais inteligente e o mais poderoso humano em termos físicos? Quem ganhar as Olimpíadas? Aí a gente vê em 48 Estados Unidos ganhando as Olimpíadas e os socialistas nem chegando perto. Só que em 52, olha quem está em segundo e terceiro lugar. Socialistas. E olha em 56. Os soviéticos entenderam que eles podiam mostrar para os seus quem eram os mais poderosos seres humanos do planeta. Os Estados Unidos perceberam isso também e se mantiveram sempre alternando o primeiro lugar, disputando ferrenhamente numa batalha muito dura, violentamente pacífica nas Olimpíadas. E aí, 56 e 60, vitória da União Soviética. Em 64 e 68, vitória dos Estados Unidos. 72, 76 e 80, vitória dos soviéticos. Em 80, os Estados Unidos não foram, boicotaram. Em 84, quem não foi? Os soviéticos. Boicotaram também. Porque em 80 foi em Moscou. E em 84 foi nos Estados Unidos. Então um boicotou a Olimpíada do outro, sim. Em 88 já se esfacelando Rússia, União Soviética ainda. E em 92, já esfacelada, já não existente mais, a União Soviética pega todos os países que eram a ex-União Soviética, eles disputam juntos através de um bloco de ajuda política chamada CEI, Comunidade dos Estados Independentes. E mais uma vez ganham as Olimpíadas. Isso mostra o poder. A China hoje entendeu esse recado e investe pesadamente em esportes para mostrar quem é o melhor ser humano. Quer dizer, a Guerra Fria oficialmente terminou em 91 com o esfacelamento da União Soviética, mas extraoficialmente continua aí com a eleição do grande inimigo para o controle dos amigos, com a China fazendo às vezes de potência opositora dos Estados Unidos hoje, seja no campo da produção de tecnologia. Olha a briga Huawei, Apple, né? Que o Trump comprou a briga esses dias agora. Ou ainda corrida espacial, ainda tem. Ou ainda corrida armamentista, olha a Coreia do Norte, bomba atômica versus Estados Unidos. Ou ainda corrida econômica, potência comercial e produtiva, China e Estados Unidos de novo. Essas oposições continuam acontecendo. O mundo não é tão bipolar quanto antes. A gente vai estudar a nova ordem, mas ainda é um mundo que vê resquícios da Guerra Fria na política do dia a dia. Mas quando será que tudo começou a acabar? Pois então, o ano era 1985 e o indivíduo era o Mikhail Gorbachev. Digamos, o secretário-geral da União Soviética. Seria o primeiro-ministro da União Soviética. Ele cria a perestroika e a glasnost. A perestroika foi a reabertura econômica e a glasnost a reabertura política. E isso levou ao esfacelamento do controle soviético sobre os seus. Por quê? Bom, basicamente porque quando há a promulgação da glasnost, reabertura política, houve o afrouxamento do controle militar, político e cultural de Moscou sobre os países socialistas. E estes acharam-se por direito de pedir independência, se fossem parte da União Soviética, ou de simplesmente abrirem mão da influência moscovita, que é o caso, por exemplo, da Alemanha Oriental, da Polônia.
E aí então há um processo de fragmentação da União Soviética com um monte de nações pedindo independência a partir de 87, é o caso de 87, 88, é o caso da Estônia, da Letônia, da Lituânia, da Moldávia, do Cazaquistão, do Uzbequistão, Tadiquistão, Turcomenistão, Quirguistão, da Geórgia, da Bielorrússia. Nações que foram se separando, se fragmentando da antiga e poderosa União Soviética. Até que sobrasse só a Rússia. E por outro lado, vem a perestroika, que trouxe a reabertura econômica e trouxe também, por exemplo, o fim do socialismo controlador da economia no bloco socialista soviético. A lenta, porém gradual, ampliação da presença do mercado dentro das economias planificadas. Me lembro que em 85, pela primeira vez, os americanos invadiram Moscou com o McDonald's. Foi algo surreal, gente. Foi algo surreal. Por quê? Foram 3 dias e 3 noites de filas na frente do McDonald's até que acabasse o estoque do mês. Porque os soviéticos queriam consumir o McDonald's. Vamos ver? Bora ver. Olhem isso. Dá uma olhada na multidão aglomerada na frente do primeiro McDonald's do Bloco Socialista. 1985. 3 dias e 3 noites de fila assim. Olha isso. Isso é a perestroika, a entrada do capitalismo para dentro do bloco socialista soviético. Percebem? O quanto isso é simbólico? E daí a unificação alemã leva à queda do muro, né, que foi o grande marco desse processo, que aconteceu antes da fragmentação da União Soviética em 1991. Em 1989, lá no finalzinho do ano, lá passagem de novembro para dezembro, nós tivemos então o processo de reunificação da Alemanha e a queda do muro de Berlim. Um processo extremamente festejado em que indivíduos simplesmente subiram no muro para mostrar o quanto era necessário cair essa barreira. Ainda hoje você vai para a Alemanha, você vê resquícios desse muro, que é simbolicamente uma mostra da divisão entre povos. O muro caiu tarde. Mas o que veio foi muito melhor para a Alemanha Oriental ou para a Alemanha Ocidental? Em termos de unificação, claro. Em termos de democracia e liberdade, claro que sim, para ambos. Mas os dois lados tinham coisas boas e ruins. E muitas vezes se perderam coisas boas de ambos os lados com a reunificação. Mas o caminho era esse. Não dá para dizer que o capitalismo é o melhor sistema, porque não é. Mas é o que temos hoje. Podemos pensar em outras formas? Podemos. O socialismo era o melhor modelo? Não. Era melhor que o capitalismo? Não. O capitalismo era melhor que o socialismo? Não. Ah, mas um era antidemocrático e o outro não, é democrático. Será? Não tem, então, ditaduras capitalistas? Não? Olha para fora, pelo seu portão. Olha para a história do Brasil. Para a história do Chile, do México, da Argentina. Então, como eu disse lá no começo, é apenas escolher um lado. Se você escolher e defender apaixonadamente um lado, você perde a razão. Você usa ideologia como bandeira e a ideia é debater. Vamos debater. Vamos entender. Vamos achar um mundo melhor a partir da diversidade e da pluralidade. É isso que essa aula convida vocês a fazerem. E aqui eu encerro a aula de Guerra Fria,
velha ordem mundial. Próxima aula, nova ordem mundial, focando o lado político-econômico da nova ordem, que é a globalização. Um grande beijo no seu coração. Até a próxima. Mantenha-se saudável. Tchau!